Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria, não como de costume, né, porque eu costumo lançar os vídeos no domingo. Hoje eu tô lançando na segunda-feira porque ontem eu fui na Comic Con Experience, a CCXP lá em São Paulo, então eu acabei não tendo tempo. Eu cheguei bem tarde, já era quase de madrugada aqui em casa, então eu tô trazendo o vídeo hoje pra vocês, na segunda-feira. Então, vamos lá! Então, pessoal, vindo na sequência aí quase do filme da Taylor Swift, que chegou não faz tanto tempo assim, fazem algumas semanas que o filme da Taylor Swift estava dominando completamente as bilheterias, a AMC já repetiu a dose e funcionou como distribuidora de um filme, né, em volta de uma grande estrela de música. Dessa vez foi a vez da Beyoncé, que lançou o filme Renascença ou Renaissance, um filme da Beyoncé. O filme abriu com 21 milhões de dólares, depois da expectativa de que o filme fosse ficar, né, rivalizando ali com o filme da Taylor Swift, por causa das vendas antecipadas e assim por diante. A Beyoncé parece ter um público muito grande também, mas não tão grande, né, quanto o da Taylor Swift, ou pelo menos um público não tão fiel e sedento por conteúdo, né, como é o público da Taylor Swift. E o filme acabou tendo uma abertura muito menor, como vocês vão ver no decorrer do vídeo, só que com um orçamento entre 15 e 20 milhões, o filme já conseguiu um resultado muito bom e já chega a 27 milhões de dólares ao redor do mundo todo. O resultado internacional não foi tão positivo, ele estreou em muitos mercados e o resultado não foi tão expressivo assim. O filme majoritariamente está trazendo dinheiro pelo território americano. A mesma coisa aconteceu também com o filme da Taylor Swift, né? O mercado internacional não correspondeu a um percentual tão grande assim das bilheterias. E aqui eu fiz um painel, né, para mostrar para vocês todos os filmes, ou pelo menos os 6 primeiros filmes baseados em um concerto, baseados em um show, começando obviamente pelo filme da Taylor Swift, que abriu com 92 milhões de dólares e chegou a 248 milhões de dólares. Na segunda posição tem o filme da Hannah Montana, acho que é The Best of Both Worlds o nome do filme. O filme abriu com 31 milhões de dólares e acabou fazendo 70 milhões até o final da sua corrida, então o filme da Taylor Swift muito acima desse filme da Hannah Montana. Depois o filme do Justin Bieber, Never Say Never, que abriu com 29 milhões de dólares e acabou fazendo 99 milhões internacionalmente. E o filme que teve um sucesso muito grande no mercado internacional, o filme do Michael Jackson, This Is It, né, que chegou um pouco depois do falecimento ali do cantor. Ele abriu com 23 milhões e fez 261 milhões de dólares mundialmente, que mostra o poder do Michael Jackson no mercado internacional, sendo que o filme foi lançado em 2009, então se a gente for ajustar pela inflação, o filme teria feito ali bem acima dos 300 milhões de dólares. Depois a gente tem o filme, né, da Beyoncé, esse filme Renascença, que abriu com 21 e chega a 27. E finalmente o filme do One Direction, que abriu com 15 milhões e acabou fazendo 68 milhões de dólares. Então, todos esses são grandes nomes da música. A gente vê que a Beyoncé conseguiu um resultado positivo, mas não foi um resultado tão positivo assim se comparado com o Justin Bieber, com o Michael Jackson e com a Taylor Swift. Mas de qualquer forma, um resultado muito bom e com certeza a AMC encontrou um nicho novo, né, para lançar esses grandes shows. 2 dos 5 melhores resultados para um filme como esse foram lançados ali num período ali de menos de 3 meses e pelo mesmo distribuidor, que foi justamente a AMC, que normalmente é somente uma rede de cinema. Dessa vez eles assumiram, né, a posição de distribuidora. Mas na segunda posição a gente tem o novo filme da franquia Jogos Vorazes, que é Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que teve uma queda de 50%, então não foi uma queda tão acentuada. O filme fez mais 14,5 milhões de dólares e já chega a 243 milhões de dólares. Pode não parecer um resultado tão expressivo assim, né, ainda mais considerando que se trata de uma franquia gigantesca, né, que os outros filmes trouxeram muito mais dinheiro, mas já faz algum tempo que esses filmes não eram lançados, então a franquia não estava em tanta evidência assim,
Então eles foram bem sábios, né, segurando um pouquinho o orçamento na casa dos 100 milhões de dólares, desde que não saiam reportagens aí que o orçamento na verdade é de 150, 200, mais ou menos como aconteceu com o filme das Marvels, né, que eles estavam reportando um orçamento, só que aí começaram a sair reports que era muito mais alto do que eles estavam reportando na verdade. Então eu espero que esses 100 milhões de dólares sejam reais, porque eu tô torcendo muito para que os estúdios consigam voltar a ganhar dinheiro, né? E a forma mais fácil deles fazerem isso é dando uma enxugada no orçamento. Mas vamos dar uma olhadinha nos outros filmes da franquia, né? Começando, obviamente, pelo primeiro Jogos Vorazes de 2012. O filme abriu com 152 milhões e fez 695 milhões. Então, uma estreia fenomenal para essa franquia. Depois, já no ano seguinte, Em Chamas abriu com 158 e fez 865 milhões, então a melhor abertura e o melhor resultado final. Depois, A Esperança Parte 1, né, abriu com 121 e foi para 755 mundialmente, então uma queda, mas não tão acentuada assim. Só que aí a gente viu mais uma queda acontecendo. Na Esperança Parte 2 abriu com 102 milhões e acabou fazendo 661, se tornando o filme mais fraco da franquia, até esse filme derivado chegar, né? Porque esse filme chega hoje a 243 milhões de dólares, então ainda está bem aquém do potencial da franquia, só que o filme tem tido quedas relativamente pequenas, então eu imagino que ele possa chegar próximo da casa dos 300 milhões, e assim justificar uma possível sequência. Eu não sei exatamente, né, se existem planos para continuar nessa história ou se eles têm planos para fazer outras histórias diferentes dentro desse mesmo mundo, mas eu acredito que essa saga ainda possa vir a ter uma sobrevida. E na terceira posição ficou o filme Godzilla Minus One, ou Godzilla Menos Um, né, eu não sei se seria essa a tradução livre, né, aqui para o Brasil, que é um filme da Toho, então ele não é um filme daquela sequência de filmes que tem Godzilla e tem Godzilla Rei dos Monstros, Godzilla vs Kong e assim por diante. Não é um filme americano, é um filme japonês. Se não me engano é o 33º filme japonês em volta desse personagem, né, que é o Godzilla, que é um dos grandes clássicos lá no Japão. E o filme está sendo extremamente bem aceito. Ele é, na verdade, o filme mais bem aceito de todos os filmes do Godzilla, incluindo os filmes norte-americanos. Ele está com uma aceitação de 98%, pelo menos a última vez que eu dei uma olhada. O filme, o resultado financeiro é meio difícil de calcular, porque o grosso dele acontece lá no Japão, né? Ele teve até uma abertura razoável nos Estados Unidos, né, de 11 milhões de dólares, mas isso é porque o boca a boca está sendo extremamente positivo. Eu estou vendo muitos críticos falando muito bem do filme, né? Então eu acho que o filme conseguiu ter uma expansão maior do que os outros filmes dessa franquia, e com um orçamento de 15 milhões de dólares, como que eles conseguem fazer um filme do Godzilla com 15 milhões de dólares, aí vem para Hollywood, os filmes custam 250, 300 milhões de dólares para abordar o mesmo personagem, né? Então eu não entendo realmente por que os orçamentos são tão inflados. Eu entendo que Hollywood tem os sindicatos e etc, né, que vão conseguindo cada vez mais influência, tanto que teve a greve dos roteiristas, né, teve a greve dos atores, mas eu acho que isso só não explica esses orçamentos tão volumosos que a gente tem visto, principalmente de estúdios como a Disney. Parece que qualquer filme que eles soltam custa 250 milhões de dólares para cima. E internacionalmente o filme chega a 34 milhões de dólares, como eu falei, com um orçamento de 15 milhões, então esse filme deve vir a ser extremamente bem sucedido quando ele chegar no final da sua corrida. E é um filme que provavelmente tem os direitos vendidos e assim por diante, então ele vai ser muito lucrativo para a Toho. E depois, numa reviravolta não tão surpreendente assim, o filme da Disney despencou para a 5ª posição, enquanto o filme Trolls, Juntos Novamente, se manteve, né? Então o filme se segurou um pouquinho nas bilheterias, enquanto o filme da Disney caiu. A gente tem Trolls 3 com 7,6 milhões de dólares, né? Chegando a 160 milhões de dólares mundialmente, que é um resultado razoável, né, digamos assim. Não é um resultado sensacional para um filme animado, mas com certeza é um resultado competente que justifica um possível 4º filme, porque o orçamento é de 95 milhões e o filme continua trazendo dinheiro. Ele deve entrar aí no mês de dezembro, né, continuar, quer dizer, no mês de dezembro, trazendo um pouquinho de público, porque é um filme animado em uma época que muitas crianças vão aos cinemas, né? E a gente tem na sequência o filme Wish,
que é justamente o filme da Disney, que fez 7,4 milhões de dólares, com uma queda de 62%, então uma queda bem acentuada para um filme animado, né? Esses filmes costumam ter pernas longas, ainda mais os filmes da Disney, mas essa não é mais a realidade, né? E o filme, com 7,4, chegou a somente 81 milhões de dólares, cabeças estão rolando nos bastidores da Disney, já tem bastante gente falando, né, a respeito do Bob Iger. O Bob Iger foi alvo aí nessa semana do Elon Musk e assim por diante, ele está sendo alvo aí de todos os lados, então ele está tomando decisões bem radicais dentro da Disney. Eu acho que é só questão de tempo até que as cabeças grandes, né, digamos assim, diretores e etc, né, de repente a Kathleen Kennedy que está tomando conta da Lucasfilm e assim por diante, que essas cabeças aí comecem a rolar nos próximos meses ou até no ano que vem. Mas vamos dar uma olhadinha aqui nisso que eu fiz para vocês darem uma olhada. A gente tem Toy Story 4 com 1,073 bilhão de dólares, depois Frozen 2 com 1,453 bilhão, depois o Lightyear com 226 milhões de dólares, depois Mundo Estranho com 73,6 milhões, Elementos com 495 milhões de dólares e agora Wish, como eu disse, com 81 milhões. Quando eu falei no ano passado, né, a respeito do filme do Lightyear, era muito difícil imaginar que o buraco pudesse ser mais fundo do que a gente estava vendo, porque muitos filmes da Disney estavam fazendo na casa de 500, 600, 700, 1 bilhão, como vocês podem ver, né? O filme veio na sequência de 2 filmes bilionários, lembrando que eu excluí dessa lista os filmes que foram lançados dentro da pandemia, né? Porque aí não ia dar para analisar. Encanto, por exemplo, Dois Irmãos, teve o filme Luca, Red, né, o Soul. Esses filmes não dá pra gente fazer uma análise comparativa porque o momento era totalmente diferente, mas a gente vê aqui que a Disney estava vindo numa crescente e agora o estúdio parece que não tem fim. Mundo Estranho, tudo bem, foi o ponto mais baixo talvez da história da Disney em termos de resultado. Eu até pretendo fazer uma análise aqui pra vocês, pra ter certeza, né, de que esse período aí desses últimos filmes tá sendo realmente muito fraco pra empresa. Mas agora a gente está vendo outro filme, que é justamente o Wish, tendo um resultado semelhante, só que o Wish é um filme de princesa. O Wish eu acho que era uma esperança muito maior da Disney do que Mundo Estranho, que a Disney parecia já ter desistido há muito tempo. Eu não vi marketing praticamente nenhum para Mundo Estranho, enquanto eu vi muito marketing para Wish. E enquanto isso, o filme do Trolls, né, que eu falei, chega a 160 milhões de dólares, fazendo o dobro do filme Wish. Então analistas aí que falaram que o filme do Trolls faria mais dinheiro do que o Wish estavam bem certos, né? Então a gente vê que a Disney tem que mudar o rumo, eles têm que mudar a atitude com relação aos projetos e parece que o Bob Iger já está encaminhado nesse sentido, mas é difícil saber, né, até que essas medidas sejam realmente colocadas em prática. E um filme que eu decidi fazer uma análise, o vídeo está sendo lançado tarde até porque eu decidi analisar filme por filme da Marvel. Aqui vocês podem dar uma olhada no comparativo entre Capitã Marvel e as Marvels, né? Vocês veem o resultado de 1,131 bilhão de dólares e o resultado de as Marvels 197 milhões. Então, mais de 900 milhões de dólares de diferença entre o primeiro filme e o segundo, que é uma diferença absurda, a maior diferença da história, inclusive, nenhum outro filme tem uma diferença tão grande. Até parecia, né, que Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho ia rivalizar com esse filme, só que a diferença tá realmente muito grande, né? Então não tem chance. Eu acho que as Marvels não vai continuar trazendo mais praticamente nada de dinheiro nas próximas semanas. E aqui, não só eu atualizei essa lista com todos os filmes da Marvel, né? Eu coloquei aqui no final, vocês podem ver, 197 milhões para o filme das Marvels, que é de longe o pior resultado até hoje. Eu vou dar um tempinho aqui para vocês adivinharem o que é esse número na frente de cada filme. Vocês podem ver aqui o filme do Homem de Ferro com o número 8 na frente, aí vocês podem avançar um pouquinho, o filme do Doutor Estranho com 7 na frente, Pantera Negra com 13 na frente. Eu vou explicar para vocês, né? Eu já dei um tempinho para vocês tentarem adivinhar. Esse é o volume de finais de semana que cada um dos filmes ficou no top 10 das bilheterias. Então, quanto tempo um filme demorou para sair do top 10? A gente tem na primeira posição o filme do Homem-Aranha, né? O último filme do Homem-Aranha, No Way Home. Ele ficou 17 semanas no top 10. Então, um volume muito grande, né? Ficou praticamente 4 meses no top 10. Aí a gente tem Homem de Ferro com 8 finais de semana, o filme do Hulk
com 5 finais de semana, que não foi um resultado muito bom, é um dos piores resultados até hoje. Depois Homem de Ferro 2 com 7, Thor com 6, Capitão América com 4, Vingadores com 9, Homem de Ferro 3 também com 9, né? Só que Vingadores obviamente teve um resultado muito melhor nas primeiras semanas. Aí a gente tem Thor, O Mundo Sombrio com 7, Capitão América 2, né, que é o Soldado Invernal, também com 7, Guardiões da Galáxia com 10. Então Guardiões da Galáxia foi o primeiro filme a bater 10 finais de semana, e isso mostra a longevidade que o filme teve e como as pessoas foram descobrindo Guardiões da Galáxia conforme o tempo foi passando. Depois, A Era de Ultron com 9, aí vários filmes com 7, né? Aí o primeiro Homem-Aranha com 11, isso mostra que existia um interesse do público, né, no primeiro filme do Homem-Aranha. Aí Pantera Negra com 13, Pantera Negra foi um fenômeno absoluto em território americano. Depois a gente tem Guerra Infinita com 9, Homem-Formiga com 6, Capitã Marvel com 9. Então vocês veem, Capitã Marvel ficou 9 finais de semana no top 10. Vingadores Ultimato com 8, porque Vingadores Ultimato entrou tão forte que todo mundo já tinha visto o filme algumas semanas depois. Então ele acabou tendo um prazo de validade, né, um pouquinho mais limitado. Aí a gente vai para vários outros filmes com 7, Viúva Negra com 7, mesmo com lançamento simultâneo, para vocês verem como a pandemia foi caótica, né? A mesma coisa para Shang-Chi, 8 finais de semana, Os Eternos com 7, aí inclusive o Multiverso da Loucura com 10. Eu falei que o Multiverso da Loucura em um período normal teria facilmente batido $1 bilhão, 1.2, 1.3 bilhões de dólares, só que ele ainda pegou, né, a etapa final ali da pandemia, por isso que eu acho que o filme não foi o sucesso que poderia ter sido. Aí Thor, Amor e Trovão com 9, Pantera Negra 2 com 11, Quantum Mania com 7, então Quantum Mania foi um fracasso absoluto na cabeça de muita gente e realmente foi, né, uma grande decepção pelo menos, ficou 7 finais de semana no top 10, Guardiões da Galáxia ficou 9 e finalmente as Marvels ficou 3 míseros finais de semana dentro do top 10. Então, vocês imaginem um filme da Marvel que normalmente fica 2 ou 3 finais de semana na primeira posição, o filme das Marvels não conseguiu ficar 3 finais de semana em nenhuma das 10 primeiras posições, porque nesse final de semana já caiu para a 11ª posição. E aqui só terminando, né, o acompanhamento dos finais de semana do filme As Marvels em comparação com os outros lançamentos de super-heróis de 2023, a gente tem o filme do Homem-Aranha com 19 milhões no quarto final de semana, Guardiões da Galáxia com 20 milhões, Quantum Mania com 7 milhões, o Flash com 2,5 milhões, as Marvels também com 2,5, seguido de Shazam 2 com 1,5 e Besouro Azul ficou acima com 3,7 milhões de dólares. Então o resultado de todos esses filmes foi terrível, mas a gente vê que o filme das Marvels está tendo um resultado semelhante aos piores filmes da DC. Piores eu digo em termos de bilheteria, né? Eu não tô falando da qualidade desses filmes. E só para não deixar de falar aqui para vocês, um filme que também tá sendo um desastre financeiro, tá sendo o filme do Napoleão, que caiu 62%, né? O Ridley Scott e o Joaquin Phoenix se juntaram novamente para trazer um filme, um épico, histórico e assim por diante, mas a galera simplesmente não engoliu o filme do Napoleão. Eu só tô vendo pessoas falando mal, né? É muito difícil você ver alguém dizendo que adorou esse filme, e o filme teve uma queda muito acentuada e com um orçamento de 200 milhões, com certeza ele vai perder bastante dinheiro. E só terminando, né, o top 10 para não deixar de citar aqui para vocês, a gente tem na 7ª posição Animal com 6,1 milhões de dólares, The Shift com 4,3 milhões, Silent Night com 3 milhões e o filme como é que é o nome em português? Ele é Thanksgiving, né, que seria Dia de Ação de Graças, mas aqui é Feriado Maldito, fechando o top 10 com 2,6 milhões de dólares. E o top 5 do mercado norte-americano, mais uma vez, não mudou nada, né, porque ele já tá bem fechado a essa altura. Eu duvido que algum filme vai conseguir entrar no top 5. A gente tem Barbie com 636 milhões de dólares, Super Mario com 574, Spider-Man Across the Spider-Verse com 381, Guardiões da Galáxia Volume 3 com 358 e Oppenheimer com 325 milhões de dólares. E a gente avança para o top 5 mundial, obviamente Barbie com 1,441 bilhão de dólares, Super Mario com 1,361 bilhão, Oppenheimer, 950 milhões, Guardiões da Galáxia Volume 3, 845 e Velozes e Furiosos, 714 milhões de dólares.
Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês, né, o que vocês acham desses resultados, o resultado do Godzilla Minus One. Lembrando que saiu, né, o trailer do filme Godzilla X Kong, o Novo Império. Não é esse filme agora, então muitas pessoas podem estar confundindo, né? Porque um filme do Godzilla foi lançado ao mesmo tempo que um trailer foi lançado, então não é a mesma coisa, né? Eu só queria deixar isso bem claro pra vocês. Então eu gostaria de saber o que vocês acham, principalmente do quadro que eu fiz com o filme As Marvels. O filme conseguiu ficar somente 3 finais de semana no top 10. Eu diria que isso já coloca ele quase que lá na ponta como o maior fracasso de 2023. Então, como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.